Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Liberte Sua Mente. Meu nome é Clóvis de Oliveira e vamos aqui bater um papo. E como você viu aí, né, o título do vídeo, Os Males da Religião. É uma série aqui que eu vou estar fazendo, né, e eu convido você aqui para estar acompanhando aqui juntamente comigo, tá? E o que nós vamos abordar aqui é falar mal da religião, é para criticar, é para zombar, é para se achar superior? De forma alguma, tá? Então, o objetivo do canal, para quem já acompanha aqui desde o início, sabe que eu não tenho por meta aqui ficar zombando, ficar criticando, tá? De forma alguma, né? Eu, como fui uma pessoa muito religiosa, quando eu falo muito, eu fui muito religioso mesmo, tá? Eu não fui como a maioria, tá, das pessoas que são hipócritas. A maioria das pessoas religiosas são sim hipócritas. Por quê? Porque elas afirmam algo que elas não praticam, né? Elas ensinam algo que elas não vivem, né? E no meu caso foi diferente. No meu caso, eu tentei, sabe, o máximo que eu pude, tá bom, para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendia, né? Então, o meu primeiro contato com religião foi a religião evangélica, né? E comecei numa igrejinha pequenininha, né? E de uma igrejinha fui passando para outra, né? Eu lembro que a igreja que... eu vou dar esse pequeno relato aqui para a gente começar essa introdução aqui dessa série, tá bom? Porque senão muitas pessoas vão ficar sem entender, né? Então, o que acontece? Quando eu tive meu primeiro contato com a religião cristã, né? Então foi numa igrejinha chamava Atalaias de Jesus Cristo, uma igrejinha pequenininha, né? Pastor Dionísio, né? Chamava, né? E aquele pastor, ele ensinava muitas coisas que ele falava lá, né? E eu não tinha conhecimento de nada, então eu ficava encantado com o que ele dizia, né? O problema era que eu tenho o costume de tudo aquilo que eu faço, eu procuro entender, né? Eu fiz o curso de eletrônica, eu quis entender todas as peças, para que era um capacitor, para que era um resistor, para que era você entendeu tudo? Eu queria entender tudo aquilo ali, né? Como é que funcionava. E assim em todas as áreas que eu me dedico a algo, tá? Então eu tenho esse costume de querer entender aquilo que eu estou fazendo, né? Hoje eu trabalho com vendas, né? Mexo com música também, né? Então eu procuro entender tudo aquilo que eu estou fazendo, para quando eu tiver que falar sobre aquilo, eu de fato saber, eu conhecer, né? Para não passar vergonha. Então, tudo que eu falar aqui para vocês sobre religião não é teoria, tá? Eu não vou estar falando algo aqui para vocês que eu li em um livro e vou estar repassando aqui para vocês. Não, eu vou falar de fato o que está escrito lá, o que a religião ensina, o que está lá no livro, tá bom? E a realidade do que muitas pessoas aí vivem, né? Então, esse pastor, né, ele ensinava, né, fazia lá os seus sermões, e eu comecei a ler, comecei a pesquisar o que estava escrito e comparar com o que ele ensinava, né? E eu vi, caramba, o que ele ensina não está batendo muito com o que está escrito aqui, né? Aí eu ia perguntar, aí ele sempre me falava assim, não, mas aqui isso é mistério, né? Um dia você vai entender. Aí chegou lá um tempo, falei assim, quer saber a verdade? Esse cara não sabe nada. E eu piquei a mula, né? Aí fui, fiz o que a maioria dos evangélicos fazem, né? Que é pular de galho em galho, né? Você vai para uma, não tá bom, você vai para outra, não tá bom. E não é a questão porque eu me achava muito santo ou muito perfeito, muito pelo contrário, era porque eu queria encontrar alguém que de fato ensinasse o que de fato estava escrito no livro, né? Porque eu queria viver de acordo com o que estava escrito ali, né? E o que aconteceu, né? Quanto mais eu procurava e quanto mais eu pesquisava, né? Quanto mais falava, não, agora acho que encontrei alguém que de fato vai me ensinar a viver de acordo com os preceitos bíblicos, né? Esse era o meu pensamento, né? Então, passei por Assembleia de Deus, passei por Quadrangular, passei por um monte de igreja, né? E, de fato, sempre tinha essa questão. O que estava escrito era ultrapassado e tinha-se que seguir o ensinamento daquela denominação, né? Então, ou seja, segundo o estatuto daquela denominação, então, o que mandava naquilo ali era o estatuto.
da denominação, né? Uma vez eu lembro que eu questionei o pastor a respeito dos dízimos, porque eu lia na Bíblia e não encontrava respaldo, né, para essa questão para cristãos. Não era porque eu era mesquinho, né? A questão é porque não havia respaldo, tá? E por isso, graças a isso, eu fiz, né, todas essas minhas experiências, eu fiz aí um e-book, tá? E esse e-book aí tá abaixo desse vídeo, tem um link, você procura lá, tá? Falando, né, sobre isso. Então eu mostrava para eles, falava, meu amigo, aqui o Novo Testamento proíbe isso. E por que eu tenho que fazer isso? Aí eu lembro que os pastores diziam o seguinte, olha, mas isso é o estatuto da igreja, né? Se você quiser crescer no ministério, você tem que ser dizimista, porque esse é o requisito principal de um obreiro, né? Eu falava, caramba, então para ser obreiro eu tenho que fazer isso, né? E eu descobri o seguinte, que o baterista, ele era dizimista, porque se ele não fosse, ele não tocava na bateria, o guitarrista, o cantor, o pregador, e por aí vai, muitas, ou seja, mais da metade das pessoas que frequentam esses ambientes, eles de fato cumprem a cartilha, porque se eles não cumprirem, eles não têm espaço, né? Aí, ou seja, o lugar vai ser cedido a outro, né? E sem contar o fato seguinte, que nessa questão de dízimo, havia, né, eu não sei se é assim, porque há muitos anos eu não faço parte disso, né? E eu sei que tinha um quadro das pessoas que eram dizimistas e um quadro das pessoas que não eram dizimistas, né? Tinha isso também. Então, ou seja, tinha a lista dos bons pagadores e o SPC, né, de Deus ali também, né? Então, era um terror ter o nome ali naquela lista, né? Ficava do lado de cá, né? Então, meu nome começou a ficar direto pro lado de cá, né? Aí, tá, conversa vai, conversa vem, né? Abandonei as igrejas evangélicas, né? Eu falei, bom, esse negócio de evangélico não está certo, porque eles vivem uma outra realidade que é a realidade deles, né? Essa foi a conclusão que eu cheguei, né? Aí eu falei, bom, então vou voltar à essência, né? O que era antes, né? Será que o negócio foi se corrompendo com o tempo e por isso que está na situação que está hoje? Esse era o meu pensamento. Aí eu pensei, bom, da onde que começou? Começou do protestantismo. Então eu saí do evangelicalismo e fui regressando, cheguei no protestantismo, lá nas raízes de Lutero, né? Aí de Lutero para João Calvino, né? Aí conheci os calvinistas, conheci os puritanos, existem puritanos, né? A religião puritana no Brasil também, né? E a mais, resumindo, né? Se eu ficar aqui contando aqui, eu vou ficar assim, uns 5 dias aqui só contando essas histórias, né? Mas o que acontece? Eu descobri que quanto mais você regressa, você descobre que também aqueles que hoje falam que seguem aqueles princípios, né? Até falam, né, que aqueles protestantes, né, eles tinham 5 fundamentos, né, principais, e um deles era o sola escritura, né? Que era somente a escritura, o que a escritura diz era o suficiente, né? Aí eu descobri com o tempo que esse sola escritura, na realidade, era o sola escritura das 95 teses de Lutero, o sola escritura era as institutas de João Calvino, aquilo que John Knox escreveu, aquilo que William Tyndale, né? E por aí vai, né? Então eu descobri que na realidade o que tinha mais valor para essas pessoas, agora para esse grupo, era o que esses homens pensavam, né? Era a interpretação desses. Então é por isso que cada denominação, cada sistema teológico tem a sua versão de Bíblia, né, preferida, né? No caso aí dos calvinistas e puritanos seria a Bíblia de Genebra, né? E por aí vai, né? Então é muito perigoso essa questão, né? Os males que a religião traz para as pessoas. Por quê? Porque você vai ver cada grupo pensando de uma maneira. Cada grupo, mesmo que eles usem a mesma Bíblia, cada grupo vai ter uma ideia completamente diferente. Essa é a mais pura realidade. E por mais que você discorde disso, é muito simples, né? Por exemplo, se você for da Assembleia de Deus, você com certeza não assiste, né, a Igreja da Graça. Se você é um neopentecostal, né, você não... então existem essas diferenças do
tradicional, do pentecostal, do histórico, do neopentecostal, né, do liberal. Então existem todas essas divergências teológicas e doutrinárias, né? Por exemplo, um grupo cristão, ele é arminiano, enquanto outro grupo já não é, né? Então existem essas diferenças, né? Se você é do fogo, ou se você é do tradição, se você é da palavra, ou se você é do espírito, né? Então existem muitas essas coisas aí, né? Então, para quem está de fora da religião, ou seja, você está de fora, está pensando em entrar, né, nisso, e você está vendo esse vídeo, né, ou até mais, você conhece alguém que está aí pensando em entrar nesse circo, manda esse vídeo para ele, né? Ó, antes de você entrar, assista esse vídeo, dá uma analisada, né, e pondera mais sobre essa questão, tá? Por quê? Porque é muito fácil uma pessoa normal, né? A pessoa era normal até ter contato com isso. A partir do instante que você tem esse contato, né, e isso contagia lá a sua mente, né, o seu ser, né, a pessoa passa a ser uma pessoa chata, uma pessoa que se acha superior às demais, né, uma pessoa que, bom, agora ela é salva e as demais pessoas estão perdidas, né? Eu vi agora uma postagem de uma publicação lá falando, né, que uma apresentadora que fazia programas infantis no passado, né, com crianças, ela ia fazer um livro, um artigo, um programa, não sei, com temas delicados para crianças, né? Eu não vi a matéria, não vi o vídeo, então não vou falar nada aqui. Agora, o que eu percebi foi o seguinte: a maioria das pessoas religiosas que comentavam e que comentaram contra essa apresentadora fundamentaram as suas indagações ali, seu discurso de ódio, né, contra essa apresentadora. Por quê? Porque a religião delas abomina determinados assuntos, né? Então eu vi muitas pessoas falarem assim: por que eles vão fazer isso com as crianças, ensinar esse tipo de assunto para as crianças, onde já se viu, né? Então o mesmo argumento também poderia ser levantado contra os grupos religiosos, porque por que então também pegar as crianças e desde pequeno fazer uma lavagem cerebral nas crianças? Então, ou seja, o argumento também poderia ser usado por outros grupos, né? Agora, quando a pessoa ela é religiosa, ela acha que somente ela é detentora da verdade absoluta e que ninguém mais tem razão, né? Então é isso que fica muito complicado. Então, ao meu ver, esse é um dos males, né, que nós vamos abordar aqui no nosso canal, tá bom? E eu já convido você, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque nós vamos falar muito aqui sobre esse assunto, tá bom? Então aqui eu marquei alguns pontos, né? E nesse vídeo eu não vou abordar todos eles, porque eu não quero que fiquem, né, vídeos muito extensos aqui, tá? Então eu vou falar apenas alguns aqui, ó. Males da religião. O primeiro e o terrível, tá, que eu vejo, um dos principais males é o seguinte: é que a pessoa tem que acreditar, né? Ela tem que acreditar que ela é perdida, ela tem que acreditar que ela é incapaz, que ela é condenada, ela tem que acreditar que Deus a ama e que também a odeia, né? Porque Ele ama, mas Ele fez ela para ir para o inferno, porque é isso que está escrito lá no livro de Romanos: não há um justo sequer, né? Todos já nascem condenados, todos não têm solução, né? Então essa é a ideia imposta pela religião, né? E o mais complicado e terrível de todos é a seguinte: esse pensamento que a religião impõe nas pessoas, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nossa, eu sei que tem muita gente que assustou agora, né? Então, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, beleza. Então como é que você pega um livro que tem mais de 4.000 erros e contradições, né? Não só erros grosseiros de afirmações, tá? Mas eu estou falando de erros históricos, erros geográficos, tá bom? Erros grosseiros, né? Isso sem falar da tradução. Você pega lá a tradução
da Bíblia em português, né? E você pega, por exemplo, você pega o texto lá em hebraico, né? E você pega lá um texto, as traduções, né, feitas aí pelos cristãos, né? Você pega lá o que é chamado de Isaías, dos cristãos, pega lá o que é o Yeshayahu lá dos judeus, né? Que até o nome os caras trocou também, né? Não tem, você chega lá para os judeus lá e pergunta, e o profeta Isaías, né? Os caras vão dar risada, né? Porque não existe, nunca existiu ninguém lá chamado Isaías, né? Mas o cristão não sabe disso, né? Aí você pega a história, né? Na Bíblia do cristão tá lá, uma virgem vai ter um filho lá, Isaías 7,14. Que caramba, o cara vai lá no texto hebraico, não existe isso, né? E o cristão não sabe, né? Ele acredita. Então, ao meu ver, tá? É muito terrível essa questão que a religião faz com os indivíduos, que é fazer com que ele acredite, né? Ele tem que acreditar, né? Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é o firme fundamento, é igual prego na manteiga. Você coloca o prego na manteiga, é o firme fundamento, né? Daquilo que ninguém vê, daquilo que ninguém consegue explicar e daquilo que ninguém consegue entender, né? Você pede para um cristão explicar para você a Trindade. Você pega 10 cristãos, um distante do outro, pede para os 10 que acreditam na Trindade. Não pode ser para aqueles outros grupos de cristãos que não acreditam na Trindade, porque tem também isso também, tem cristãos que não acreditam na Trindade, tá? Pergunta para eles. Você vai ter 10 respostas diferentes sobre o que seria a Trindade, né? Então, ou seja, não existe uma uniformidade nem na linha de pensamento, tá bom? E não só nesse assunto, como em vários outros, tá bom? Então é isso, tá? O vídeo de hoje foi uma introdução aqui sobre os males da religião aqui dessa série. Eu já te convido para o próximo vídeo. Então, deixa o seu like aí, tá bom? É isso aí.